Olá, eu sou Leonardo, sou terapeuta ocupacional e sou professor do Campus Realengo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Hoje nós estamos apresentando a nossa contribuição à disciplina de aproximação aos campos da terapia ocupacional, ACTO, e eu vou discorrer sobre o tema terapia ocupacional com ênfase no desempenho ocupacional cognitivo. Para iniciar a nossa proposta de apresentar o campo de atuação da terapia ocupacional no desempenho ocupacional cognitivo, nós vamos indicar algumas reflexões que vão acompanhar todo o desenvolvimento da nossa compreensão sobre essa área. A primeira e questão disparadora seria o que é, o desempenho ocupacional. Em seguida, o que seria a cognição, ou o que é a reabilitação cognitiva, como ela é realizada pelos terapeutas ocupacionais, se existe uma clientela indicada como público-alvo das nossas intervenções nessa área, que resultados são esperados e como seria a participação, por exemplo, da família ou dos cuidadores que acompanhariam aquele paciente ou aquele grupo específico de pacientes alvo da nossa intervenção na área de reabilitação cognitiva. Reabilitação cognitiva. A reabilitação cognitiva é um ramo interdisciplinar do conhecimento que envolve a atuação de diversos especialistas, diversos profissionais, dentre eles os terapeutas ocupacionais. Em reabilitação cognitiva, busca-se recuperar as capacidades de um indivíduo de modo que ele possa apresentar comportamentos, interagir, conseguir resolver situações problema, dar cabo dos seus objetivos, cumprir tarefas, realizações. O terapeuta ocupacional vai se inserir nesse contexto da reabilitação e mais à frente nós poderemos conversar um pouquinho sobre as especificidades do trabalho da nossa área, da atuação na nossa área. Mas antes, vamos conversar sobre os pressupostos do que seria a reabilitação cognitiva. Então, um conceito aí bastante difundido seria que, em reabilitação cognitiva, busca-se otimizar o aproveitamento máximo das funções cognitivas e das capacidades que, porventura, estejam preservadas no indivíduo após algum processo que trouxe dificuldades do processamento cognitivo, dificuldade de alguma função específica, da integração dessas funções que sustentariam as respostas, os comportamentos. Né? Então, a gente pode afirmar que em reabilitação cognitiva, toda a abordagem visa ensinar, promover, adaptar, desenvolver, restaurar estratégias que sejam compensatórias, que ajudem a minimizar o impacto das disfunções, das deficiências adquiridas, tentando otimizar aí, junto àquela pessoa, a aquisição de novas habilidades, o desenvolvimento, a recuperação das suas capacidades e adaptar no máximo daquilo que apresenta o quadro das perdas, das lesões que porventura se manifestaram. Todos os processos em reabilitação cognitiva, nós vamos tentar conhecer qual o fator ou a complexidade de fatores que favoreceu aquele aparecimento daquela deficiência. Muitas das vezes é um quadro de lesão encefálica adquirida ou algum adoecimento central. Então, a gente vai ter sempre afecções, prejuízos, alterações nas estruturas cerebrais e todo o funcionamento dessa rede de comandos, essa rede de controle das capacidades humanas ao nível do cérebro.
né? Podemos também dizer que o processo de reabilitação cognitiva, ele deve sempre promover uma conscientização, uma compreensão, uma percepção mais elevada daquele paciente que se beneficia desse tratamento, né, a respeito das suas capacidades remanescentes, que não foram perdidas, que ainda estão preservadas, né, e que estimule a sua capacidade de auto-observar-se, né, de autogerir-se, né, auto-manter-se. São vários recursos pelos quais os profissionais atuando em reabilitação cognitiva promovem aí essa dimensão aí da autonomia, da iniciativa por parte dos seus pacientes, né? De modo que a resposta do comportamento esteja cada vez mais organizada, esteja cada vez mais integrada aos desafios, aos propósitos que esses pacientes vão assumir. Né? E eu destaco aí, por último, nesse segundo parágrafo, duas condições que são bastante frequentes, aí que vão trazer demandas para os diferentes atores, diferentes sujeitos que vão atuar na reabilitação cognitiva. Né? Quadros de pacientes, de indivíduos que sofreram essa lesão central, geralmente encefálica, como a gente conversou, ou pacientes que apresentam um quadro compatível com um declínio das suas capacidades, um declínio da sua dimensão funcional cognitiva, né? Então, são pessoas que estão perdendo ou apresentando uma dificuldade de manter o máximo de integração das suas respostas, suas aptidões, em termos de participação, envolvimento, resolução de problemas. Uma outra abordagem aí clássica na área de reabilitação cognitiva seria definir que ela sempre é uma estratégia de capacitação, né? Então, ela capacita o paciente, ela capacita também os familiares para que se conviva e possa lidar e contornar o máximo daquelas deficiências, daquelas dificuldades que estão advindas naquele adoecimento, né? Pensando que as funções cognitivas elas são muito complexas, muito sofisticadas e a partir de treinos específicos, de abordagens, de facilitações, é possível obter respostas mais integradoras, comportamentos um pouco mais organizados, de modo que essa pessoa consiga participar ali das suas rotinas, participar dos contextos pelos quais ela se insere, né, nos seus papéis, nas suas rotinas diárias, né? E aí, se a gente já está abordando essa dimensão muito relacionada com a vida, com o cotidiano, fica fácil, fica um pouco mais próximo da gente admitir a singularidade, a afinidade da terapia ocupacional atuando junto da reabilitação cognitiva, que seria, então, toda essa abordagem de treinamento, de orientação, de capacitação, né, voltada para aquelas atividades em que, né, o indivíduo vai precisar das suas funções cognitivas, ele vai requerer as suas habilidades, as suas capacidades, o máximo de integração possível entre elas, para que ele dê cabo, para que ele consiga se envolver no seu cotidiano, né, e tenha um desempenho ocupacional satisfatório, né? Desempenho ocupacional aqui para nós já vai trazer todo aquele universo das atividades que o indivíduo se envolve, tudo que caracteriza, né, o seu cotidiano, a sua distribuição de ocupações, né, tudo aquilo que ele se interessa, que ele se insere, que ele tenha compromissos, que ele precisa se engajar, porque esses contextos são contextos da vida, do dia a dia, da vida diária, e as pessoas em terapia ocupacional sempre vamos reconhecer essa natureza ocupacional que orienta toda a organização da vida, né? Então, assumir os papéis, as rotinas, organizar todas as atividades, tudo aquilo que tem de responsabilidade no envolvimento com as pessoas, com os grupos, é uma dimensão da atuação da terapia ocupacional, que, aproximando na reabilitação cognitiva, vai dar uma ênfase do uso das funções cognitivas, em especial as funções executivas, que depois a gente pode estar destacando, mas em linhas gerais seriam todas aquelas funções
que dão aptidões de resolver problemas para os indivíduos, né? E utilizar isso naquelas atividades que compõem o universo aí das ocupações do dia a dia. Deste modo, conseguimos agora iniciar a parte de apresentar alguns conceitos do que seria a terapia ocupacional. Naturalmente, existe uma infinidade de conceitos para qualificar o que seria a nossa área, nossa profissão, a terapia ocupacional. Mas eu trouxe dois aqui que vão nos ajudar a compreender aquilo que a gente vai estar sempre conversando sobre o campo da atuação da terapia ocupacional na reabilitação cognitiva. São dois conceitos muito afinados, né? Um deles é o conceito da Associação Norte-Americana de Terapia Ocupacional, que tem essa tradução aí o primeiro, né? E diz que a nossa área ela é sempre fundamentada numa compreensão de que se envolver com ocupações estrutura a nossa vida cotidiana. Né? Então, o envolvimento com todas aquelas atividades que qualificam, né, o uso do nosso tempo, as nossas intenções, nossos propósitos, que estariam organizados nas nossas ocupações, estruturam o nosso cotidiano, né? E isso contribui para a expressão do bem-estar, a expressão da saúde em termos de integralidade aí da nossa vida, daquilo que nos organiza como seres de uma natureza ocupacional. Um outro conceito, aí mais relacionado com uma abordagem canadense, digamos assim, né, seria que a terapia ocupacional se caracteriza como arte e como ciência de permitir o envolvimento com a vida diária, né, através de atividades no universo dessas ocupações, de modo que essa profissão venha capacitar as pessoas para realizarem as suas próprias ocupações, promovendo o seu bem-estar, né, a sua saúde, sua expressão de saúde na natureza ocupacional, e favorecer uma sociedade cada vez mais justa e integradora, né, para que todos os indivíduos possam participar a partir das suas ocupações, da sua vida diária, né, e se insiram em contextos que sejam relevantes, sejam significativos ao sentido pelos quais cada um desses seres, cada um de nós estaremos vivendo, né? De linhas também gerais, podemos estar dizendo que a terapia ocupacional ela deixou assim de se caracterizar como uma especialidade somente, uma profissão, e ela já ocupa, né, uma dimensão de ciência, né, cujo objeto de estudo, o grande campo do conhecimento dessa área seria o estudo das ocupações humanas. Um outro conceito interessante para nós abordarmos nesse momento seria a dimensão da terapia ocupacional voltada para os aspectos funcionais. Se considerarmos o desempenho ocupacional humano como aquele conjunto amplo em que todas as atividades que aquele indivíduo já realiza, já organiza nas suas ocupações, dos seus papéis, das suas rotinas, das suas funções, assim como aquelas que ele precisaria desenvolver, ou aquelas que porventura ele já desenvolveu e foi interrompido, prejudicado, né? Também aquelas características individuais da forma como esse indivíduo se organiza, se realiza, né? Nós teríamos aí então o desempenho ocupacional como lugar em que a terapia ocupacional vai enfatizar, vai intervir, vai promover ações mais específicas, né? E nós podemos reconhecer que o desempenho ocupacional tem uma característica, uma dimensão de satisfação, né? Isso que a gente colocou aí, desempenho ocupacional mais satisfatório, porque é o reconhecimento de que cada uma dessas ocupações que os indivíduos se envolvem, elas têm propósitos, elas têm objetivos. E a realização desses objetivos permite, né, essa percepção do indivíduo satisfatório consigo mesmo, entendendo que o alcance daquela ocupação traz um sentido para a vida que se organiza, para a vida que se leva cotidianamente,
né? Então, a terapia ocupacional vai sempre oportunizar, fortalecer, favorecer, otimizar essa capacidade em realizar as tarefas aqui lidas como objetivos, propósitos, né? Em tudo aquilo que vai suportar, né, que vai dar um apoio aí à expressão dos papéis ocupacionais. É interessante destacar que nessa dimensão aqui agora funcional, a gente já está trazendo nomes, conceitos que vão delimitando o nosso entendimento de terapia ocupacional. Os papéis ocupacionais, então, são aqueles envolvimentos, né, com as solicitações, os engajamentos pelos quais nós estamos inseridos nos diversos meios e contextos, né? Geralmente são meios e contextos sociais em que nós garantimos uma interação entre os indivíduos, né? E há expectativas no envolvimento daquelas ocupações. Então, a gente expressa funções específicas nessas participações, e quando nós estamos expressando cada uma dessas participações, nós estamos mantendo um uso do tempo, né, específico ali para os nossos papéis. Então, os papéis ocupacionais, eles vão caracterizar uma infinidade de ocupações, né? Ocupações, por exemplo, nos contextos familiares. Então, você vai desempenhar papéis como filho, como esposa, como irmão, como tia, né, como avó. E aí todos esses papéis, por exemplo, na família, eles se caracterizam por ocupações, por interações específicas de um indivíduo para o outro, e o envolvimento também com atividades, envolvimento com o uso do tempo, que caracterizam inclusive as expectativas desses indivíduos um com os outros, né? Os papéis ocupacionais também vão estar relacionados com ocupações específicas, por exemplo, trabalho, né? Então, o papel de trabalhador, né? No meu caso, eu sou um professor, mas eu também sou terapeuta ocupacional. Então, quando eu estou aí no exercício, né, dessas diferentes funções, eu assumo papéis ocupacionais, né, de professor ou de terapeuta, e isso vai caracterizando a forma como eu me organizo, como eu envolvo nos diversos contextos, né? Os papéis ocupacionais vão envolver também papel lúdico, socializante, de brincante, né? O papel de recreador também nesse aspecto, o papel de voluntário, se você pensar naquele trabalho que não é remunerado, mas ele tem uma dimensão de envolvimento com algum compromisso, né? Então, todos esses papéis de uso do tempo com ocupações específicas vão ser solicitados aqui para nós nessa abordagem, né? E esses papéis, essa dimensão importante do desempenho ocupacional, ele permite, né, o desenvolvimento, a cultura e a própria construção do ambiente. Ambiente aqui para nós, ele vai estar caracterizado como o aspecto das relações, né, dos contextos específicos que vão ocorrendo e da relação entre as pessoas e os objetos, entre esses contextos pelos quais essas ocupações vão sendo organizadas, de modo que atinjamos, né, que consigamos recuperar ou fortalecer ou manter, né, níveis interessantes tanto de autonomia e de independência. Essas duas palavras, elas caracterizam o universo da capacidade funcional, né? Então, a terapia ocupacional aqui vai estar preocupada em reconhecer a autonomia como aquela capacidade de gerência, de tomada de decisão de um indivíduo, e a independência como a forma, a capacidade de resolver tudo aquilo que o indivíduo tem como propósito, como tarefa, né? Podendo esse indivíduo recorrer a recursos que otimizem ou ajudem na expressão dessa sua capacidade, dessa sua independência, né? Ou a independência em grau máximo, considerando a capacidade de resolver tudo por si, né? A terapia ocupacional, então, tem o compromisso de identificar ao máximo onde as capacidades desse indivíduo estejam comprometidas, de modo a reconhecer se o desempenho ocupacional sofre interferência ou não,
no indivíduo, no grupo, né? E o quanto que isso implica em prejuízo em qualquer esfera do seu cotidiano, né? Então, assim, se isso vai trazer um prejuízo para as atividades de trabalho, de lazer, de autocuidado, resumindo muito delimitando aqui as ocupações assim em 3 áreas, né, nós teríamos aí a possibilidade da terapia ocupacional desenvolver recursos, metodologias, abordagens que ajudem, né, na recuperação desses indivíduos, né? Agora nós conseguimos então conversar do propósito específico aqui da apresentação do nosso campo, né, nesse momento da nossa conversa, que seria a interface entre a terapia ocupacional e a reabilitação cognitiva. Os terapeutas ocupacionais, eles vão sempre receber, né, digamos assim, pacientes, indivíduos que apresentem suspeita de incapacidades cognitivas, né, apresentem prejuízo aí, das suas funções cognitivas, da integração dessas funções que apoiariam a realização de atividades, aqueles propósitos das tarefas nas ocupações, né? Então, são indivíduos, são grupos, são pessoas acometidas que vão requerer de nós aí uma intervenção voltada bastante para uma reorganização aí do cotidiano das ocupações. E nós poderíamos desenvolver aqui seis estágios para organizar um pouco essa atuação da terapia ocupacional na área de reabilitação cognitiva. Um primeiro momento, então, seriam as entrevistas, os acolhimentos, os levantamentos de dados, em que a gente consegue reconhecer o histórico, né? Tudo aquilo que trouxe aquele indivíduo ou aquela família que vai nos apresentar aquele indivíduo e que nos caracterize, nos demonstre como que esse indivíduo teve seu prejuízo manifesto nas suas ocupações e, inclusive, valorizando o histórico que ele teve, né, que a gente chamaria de histórico ocupacional, de todas aquelas funções, atividades em que esse indivíduo sempre teve o uso do tempo, né, o uso do seu cotidiano, então todo o trabalho que ele realizou ao longo da vida, né, tudo que ele se interessou, tudo que ele aprendeu, tudo que ele teve de preferência ou que ele não se interessou ou que não teve importância e, portanto, isso não se destacou, não teve uma frequência habitual. Então, a gente vai primeiro caracterizar o máximo de informações, né, para compreender as peculiaridades daquele indivíduo, daquele grupo específico, né? Em seguida, nós vamos fazer um trabalho que não é específico somente do terapeuta ocupacional, e sim de todos aqueles que atuam na reabilitação cognitiva, diversos especialistas, né? Que seria o rastreio cognitivo, né? Ou os testes que a gente poderia chamar de triagem, né? Então, seriam a identificação de possíveis prejuízos que a gente chamaria de deficiências cognitivas, né? Então, eles vão nesse momento aqui para nós vamos recorrer a instrumentos, muitos deles padronizados, né? Entrevistas, digamos assim, como se fossem testes, né? Como se fossem avaliações, e essas medidas, elas permitem que os diferentes profissionais coletem ou investiguem ou observem as respostas dos pacientes de modo a comunicar entre si esses resultados. E este processo, muitas das vezes, os profissionais eles podem compartilhar, inclusive, os dados, compartilhar, inclusive, esse indicativo, né, da triagem inicial, para depois isso dar continuidade à atuação aí da especialidade de cada área, né? O próximo item, o terceiro, já começa a esclarecer a nossa especificidade. Somente nós, os terapeutas ocupacionais, que iremos conseguir atingir esse propósito do cuidado, que seria reconhecer,
né, as medidas gerais, as medidas amplas da influência da cognição nas ocupações daquele indivíduo ou daquele grupo, né? Então, disso que nós rastreamos, prejuízos cognitivos, por exemplo, da área da atenção, da área da memória, da linguagem, do afeto, das áreas executivas, como o cálculo, a apraxia, né? O raciocínio, ou outras dimensões que a gente poderia colocar, talvez da aprendizagem, não importa. A gente detectou anteriormente, pelo rastreio, esses prejuízos. Mas agora nós estaremos estreitando a compreensão de quanto que esses prejuízos cognitivos podem afetar as ocupações daquele indivíduo, né? Então, este parece ser aí a linha que mais se destaca. Então, todos os profissionais poderão tratar um déficit de memória, um déficit de linguagem, um déficit práxico, digamos assim, mas os terapeutas ocupacionais estabelecerão uma investigação, uma linha de cuidado em que esses prejuízos da cognição vão afetar as ocupações específicas daquele indivíduo, né? Então, nós vamos, nesse momento próximo, né, identificar que testes cognitivos para domínios específicos irão nos interessar, né? Então, por exemplo, você pode recorrer, né, a um teste que vai fazer o levantamento, a investigação dos lapsos de memória, dos prejuízos de memória e o quanto que isso afeta, por exemplo, a organização de rotina daquele indivíduo, né? O quanto que isso afeta, por exemplo, né, a manutenção daqueles aspectos que ele precisa fazer em termos das suas atividades mais complexas, as atividades instrumentais do dia a dia, por exemplo, né, instrumentais da vida diária. Né? Você pode fazer uma investigação, né, o quanto que aquele prejuízo cognitivo está trazendo uma limitação das atividades de vida diária ou também uma restrição ali na participação da ocupação, né, na participação social mais ampla desse indivíduo. Então, nós vamos estar sempre relacionando testes cognitivos com domínios específicos que vão caracterizar o desempenho ocupacional na nossa área, né? E aí, isto vai dialogando com o próximo item, que seriam as medidas específicas, né, os domínios cognitivos que aparecem nas ocupações. Em modos gerais, eu gosto sempre de destacar que todas as ocupações elas vão requerer circuitos integrativos. Nós temos diversas formas de classificar as funções cognitivas, mas numa classificação mais clássica, né? Digamos, em neuropsicologia, em reabilitação cognitiva, nós teríamos funções de ordem primária, funções perceptuais, aquelas que levam as informações por vias aferentes ao cérebro, né, ao nosso arcabouço cognitivo. Depois, a sofisticação, o desenvolvimento de funções mais específicas, que serão as funções intermediárias ou secundárias, ou funções cognitivas propriamente ditas, para chegar no último e não menos importante, que seria o domínio executivo, as funções executivas, aquelas funções que dão a voz de comando para que o comportamento seja efetivo numa resolução de problema. Então, reconhecer o circuito, desde uma função primária, básica, como a atenção, né? Ou a percepção visual, por exemplo, até uma área intermediária, como a linguagem, a memória, tá certo? E conseguindo atingir um nível máximo, né, assim, de resposta, de resolução de problema, como o cálculo, uma praxia, ou a própria caracterização aí da metacognição, a aprendizagem por si só, por si mesmo, né, vão ser requeridas em todas as ocupações. Então, para que o indivíduo mantenha suas ocupações, ele precisa ser avaliado por parte do terapeuta ocupacional de modo a reconhecer como os domínios cognitivos interferem e se articulam com essas ocupações relevantes daquele indivíduo, né? E para terminar, aí gosto muito dessa autora que a gente recolheu esse esquema para conversar, para apresentar o campo aqui, que foi a Naomi Katz. Ela destaca para nós a avaliação ambiental como esta
dimensão, aí, essa ferramenta obrigatória do trabalho de terapia ocupacional na reabilitação cognitiva. É importante frisar que a palavrinha ambiente geralmente evoca, num raciocínio mais inicial, do meio físico, do ambiente, do espaço, né? Digamos assim. No entanto, aqui, para nós, a avaliação ambiental ela vai ser sempre aquela investigação da nossa parte para reconhecer onde que ocorrem as interações. Então, o ambiente, inclusive, é preciso ser investigado os aspectos interpessoais, né? As pessoas, como elas se organizam, como elas se articulam nos dados ambientes, modificam a forma como se possa ou não comportar nesses ambientes. Então, as interações entre os indivíduos, os objetos, todos os aspectos sensoriais que compõem esse universo aí das interações vai ser alvo da nossa investigação aqui da terapia ocupacional atuando na área de reabilitação cognitiva. Caracterizando ainda mais a proximidade da terapia ocupacional com a reabilitação cognitiva, já podemos apontar a natureza, né, natureza ocupacional do comportamento humano, né, da forma como as pessoas expressam, organizam, vivenciam suas ocupações. E aqui nós vamos também destacar um outro aspecto que seria a dimensão práxica, né? Praxia, em reabilitação cognitiva somente, seria toda aquela capacidade desenvolvida, já maturada, de controle voluntário dos aspectos do comportamento motor, dos aspectos do movimento, né? Mas aqui, para nós, a dimensão práxica, ela está dizendo da natureza da percepção desse próprio indivíduo. Então, um indivíduo que tem consciência dos seus propósitos, consciência das suas metas, né? E ele vai na busca de resolver tudo aquilo que permite atingir com satisfação esses propósitos, essas suas tarefas, né? Então, a gente vai entender que o ser ele é práxico, né? Práxico tanto na sua organização de movimentos, que pelos quais ele faz com intenção, por exemplo, de levantar e ir lá buscar um copo d'água, né? Então a gente teve uma capacidade práxica preservada que permitiu levantar, sustentar na posição de pé, ir lá buscar o copo e se servir da água, tá certo? Como a intenção de beber água, e isso está caracterizado dentro de uma rotina. Você faz isso no seu cotidiano, você faz isso no seu dia a dia, né? Então, a terapia ocupacional vai reconhecer que todos esses aspectos práxicos, né, elas permitem aí, digamos assim, um cotidiano muito sofisticado de cada um dos indivíduos. E aí vai aparecer a primeira vez agora essa palavrinha de performance ocupacional, que seria como que os terapeutas ocupacionais entendem o estilo, o jeito, aquela peculiaridade da forma como um indivíduo vivencia suas ocupações diferente de outro que vivencia as mesmas ocupações. Então, nós teríamos talvez aí, né, pessoas exercendo o papel de estudante e elas estudam, inclusive, na mesma sala de aula, do mesmo curso, daquela mesma instituição de ensino. Mas a performance ocupacional para estudar de uma se torna completamente diferente, quase que incomparável à outra, porque o ritmo, o sistema, a forma de atingir ou não aquelas tarefas, aqueles propósitos vão sendo diferenciados, né? Então, compete aí a terapia ocupacional o tempo todo avaliar, estabelecer métodos, pensar na aplicação do seu conhecimento de modo a gerar tecnologias, né, para reabilitação cognitiva, né, buscando estimular e recuperar parcial ou totalmente as capacidades de um indivíduo que foram prejudicados, né? Sempre é importante reconhecer
que as deficiências elas se tornaram como uma sequela, se tornaram como advindas a partir de uma lesão ou de um processo de declínio que está em acontecimento, está em manifestação naquele indivíduo, né? Mas também reconhecendo que para a capacidade de se tornar integrador e o indivíduo dar conta das suas ocupações, a participação aí das capacidades remanescentes, aquelas que não foram prejudicadas, não estão abolidas, né? Elas também vão ser potencialidades muito importantes do trabalho aí do terapeuta ocupacional na reabilitação cognitiva. Ele vai estruturar os treinos, ele vai estruturar as suas intervenções aí, as suas atividades guiadas, dirigidas, né, essas atividades estruturadas de modo a também favorecer as deficiências cognitivas já avaliadas, utilizando possíveis capacidades remanescentes, portanto, preservadas. E aí nós podemos destacar, né, que a terapia ocupacional sempre vai permitir uma aprendizagem voltada para situações do cotidiano, realização de ações e tarefas, né, em que aquele indivíduo ele reconheça, né, suas próprias dificuldades, ele tem a oportunidade de se perceber, se inclusive endireitar, se corrigir, verificando, né, todos os seus níveis cada vez maiores aí, cada vez mais aprofundados, desenvolvidos, para que ele tenha uma performance ocupacional mais próxima aí da sua realização, né? E esse processo a gente pode estar dizendo, né, que ela envolve sempre a realização, a execução de tarefas. Então, o terapeuta ocupacional ele vai ter avaliado uma série de rotinas, uma série de históricos aí da vida desse indivíduo e ele vai propor situações de desafios, atividades, treinos, solicitações, né, que podem vir desde orientações até que o paciente repita, modifique, verifique o máximo ali da sua capacidade, de modo que isso vai caracterizando aí uma intervenção na própria atividade e para aquela atividade que eu quero recuperar, que eu quero restabelecer com o meu paciente, né? E o universo pessoal, né, aqueles interesses, o que o paciente qualifica como mais significativo, é o que a gente vai reconhecer como o início, né, o mais legítimo, o que não tem como abrir mão nessa abordagem. Então, nenhuma dessas atividades possam ser prescritas de modo a serem iguais para todo mundo, né? Elas passam a ser atividades selecionadas dentro do universo, do interesse daquele indivíduo especificamente. A partir disso que nós fomos conversando, sobre a compreensão da terapia ocupacional e a sua proximidade com a reabilitação cognitiva, nós conseguimos então definir o público-alvo, né, que vai se beneficiar ou que nós iremos destinar à atuação da terapia ocupacional na reabilitação cognitiva, que seriam aqueles pacientes, né, encaminhados para nós que vão apresentar deficiências cognitivas na condição de que essas deficiências cognitivas são impeditivas, são barreiras ao seu funcionamento ocupacional. Então, é muito importante nós reconhecermos que, em alguma medida, iremos também tratar as deficiências cognitivas desse indivíduo, assim como iremos tratar as limitações de atividades que esse indivíduo possa estar prejudicado, a restrição na participação social desses indivíduos, né? Ou ainda mais a incapacidade cognitiva, entendendo que a incapacidade cognitiva impede a realização aí entre essas funções, as atividades, a participação nas ocupações. Então, aqui para nós, o terapeuta ocupacional é aquele especialista em intervir no nível das deficiências cognitivas que estejam sendo a barreira primária ao funcionamento ocupacional dos indivíduos.
Este raciocínio caracteriza, portanto, a nossa especificidade, né? A gente poderia citar uma outra autora, né, a Trombley, que qualifica aí os terapeutas ocupacionais como especialistas da disfunção ocupacional. Então, a disfunção ocupacional seria, né, os níveis aí de deficiências aí das funções e estruturas do corpo, né, a limitação na realização das atividades, principalmente as diárias, as instrumentais da vida diária, a restrição dos meios e, né, contextos que caracterizam a participação social ampla dos indivíduos e esses níveis de incapacidade que geram prejuízo máximo da organização do comportamento ocupacional. Então, aqui para nós, né, sempre reconhecer que a terapia ocupacional, atuando na reabilitação cognitiva, ela leva à compreensão, à investigação, à intervenção de o quanto que as deficiências cognitivas afetam o funcionamento ocupacional. E aí, para isso, né, como os terapeutas ocupacionais vão intervir? Né? Eles vão intervir de modo a corrigir, a atenuar, a promover, a facilitar. São vários os verbos que orientam os objetivos da nossa atuação. Né? Seria aí no uso de atividades, de exercícios, de treinos, de orientações cognitivos graduados. A palavrinha graduados mereceria um destaque. Né? Ela aí vai estar sendo colocado em níveis, né? Em níveis diferenciados. Então, um indivíduo numa organização inicial aí da sua recuperação nessa abordagem, ele pode ter desafios menores. Em níveis mais intermediários, ele já pode ter desafios mais moderados. Em níveis mais avançados, o quanto que já esteja organizada, estruturada aí a intervenção da terapia ocupacional na reabilitação cognitiva, nós poderemos ter desafios mais acirrados em que a gente permita, né, o paciente se envolver, se manter motivado, se manter engajado com todas as solicitações, e isso faz com que esse paciente reconheça aí os seus desafios, as suas competências, né? Pode incluir atividades simples, né? Desde o uso, por exemplo, de lápis, papel, mesa, né? Um treino ali muito simples, né? Que se dê na organização aí de uma atividade de escrita, né? Em que minimamente a gente requeira, solicite o paciente para que ele realize minimamente algumas capacidades, demonstre ali naquela atividade quais capacidades estão preservadas ou que deficiências, né? Como em outras que a gente poderia ofertar, que seriam construídas mediante a criteriosa avaliação do histórico ocupacional daquele indivíduo, uma atividade que tenha um propósito, um sentido, uma identificação para ser usado naquele contexto, né, daquela terapia, daquela sessão, né, em que se promova um jogo, se promova uma interação com os objetos, se promova uma organização dos materiais, se promova uma espécie de estímulo com diferentes sensações, diferentes contextos, texturas, né, que permitam o terapeuta verificar as capacidades preservadas e as dificuldades em realizar do seu paciente. Né? E aí a gente pode citar exercícios no computador, no uso dos aplicativos, qualquer uma das tecnologias que favoreçam, né, a organização de rotinas aí das ocupações do paciente também poderão ser requeridas aí para nós para caracterizar a intervenção da terapia ocupacional. Planilhas, listas, verificações, né? Tudo isso que permita ao paciente fazer um exercício perceptual, né? De ele observar as suas dificuldades, de ele tomar nota, dele apresentar para o terapeuta que problemas ele teve ou quais soluções ele encontrou, né? Então, as listas, as planilhas também ajudam o terapeuta a
e dimensionando que intervenções cognitivas vão ser mantidas, vão ser estimuladas para que o paciente se recupere. Geralmente, essas solicitações, elas são entre sessões, né? Então, o terapeuta combina o que o paciente vai desenvolver, vai procurar realizar naquele tempo longe do terapeuta, né? E vai trazer. Então, são auto-observações, são registros, são espaços em que essas atividades organizaram a percepção do próprio paciente da sua condição. E aí, né, modificando, adaptando a essas deficiências cognitivas, nós podemos propor, né, uma série de intervenções em que o terapeuta ocupacional vai conseguir caracterizar a implementação da sua prática, o seu serviço aí, dentro da equipe, naquele contexto do cuidado, né? Então, nós vamos tentar estabelecer modificações no contexto, né, pensando que o meio, né, e o contexto é o que dão o máximo de variabilidade aí para as ocupações humanas. Então, desde o nível perceptual, o nível físico, o nível social, né, o nível afetivo, o nível cognitivo também, todos esses aspectos aí desses contextos, eles vão ser estudados pelo terapeuta ocupacional e poderão ser modificados, né, na forma de interagir. Quando a gente diz aí do contexto, nós estamos admitindo que a ocupação fica variável, porque há uma interação entre os indivíduos e, nesses contextos, se caracterizam ou não os comportamentos. O estabelecimento de rotinas e o sequenciamento de hábitos, né? Então, o quanto que aquela prática que foi orientada, foi treinada, foi apontada como uma prática de um treino, de uma estruturação de atividades para aquele paciente, deva permitir um estabelecimento de rotinas, né, para que ele mantenha aí esses hábitos sequenciados continuamente, de modo a ele ter uma organização cada vez maior da sua própria performance no desempenho ocupacional. Né? Em reabilitação cognitiva, as orientações do terapeuta ocupacional, elas são orientações em seguida realizadas de treino, né? O terapeuta tem que verificar se aquelas orientações foram factíveis de compreensão, de alcance da percepção do paciente, que em função da lesão, né, ou em função do declínio cognitivo que ele esteja apresentando, essa capacidade de perceber, de entender, possa estar inclusive comprometida, né? Desenvolvimento futuro de comportamentos automáticos, pensando aí em níveis máximos aí de capacidade, de recuperação aí dessas capacidades, em que a aprendizagem ela já se deslocou aí para um nível maior de automatismo, então o paciente já consegue assimilar respostas ordenadoras, né, adaptativas, cada vez mais automáticas, e isso favorece aí a sua realização, a sua manutenção da sua independência. Né? Facilitar estratégias compensatórias, principalmente quando já está reconhecido, né, aquele prejuízo, aquela disfunção, aquela deficiência cognitiva específica. Então, nós vamos compensar otimizando outras áreas remanescentes, muito bem avaliadas, que vão mascarar, que vão compensar, que vão ajudar na diminuição daquele prejuízo, né? Então, outras áreas que possam vir a ser selecionadas nos treinos, nas atividades estruturadas aí pelo terapeuta ocupacional. Abordagem máxima em múltiplos contextos, né? Pensando que em reabilitação cognitiva nós levamos ao reconhecimento da aprendizagem por parte do paciente, né? Então, múltiplos contextos que ele possa, né, generalizar aquela aprendizagem que ele teve ali no consultório, na sessão com o terapeuta ocupacional, e que em outras situações, em contextos diferentes, ele possa aplicar um pouco daquele conhecimento prévio, né, daquele conhecimento já treinado. Então, esses múltiplos contextos diversificam ainda mais as capacidades cognitivas do paciente, se beneficiando aí da terapia ocupacional.
né? Aprendizagem de estratégias, né? Estratégia que para nós é o processamento integrativo, né? Então, o quanto que esse processamento integrativo está sendo aplicado para que eu use nas novas solicitações, nas informações, nas minhas tarefas, meus propósitos que eu vou estar envolvido, né? Então, qual a dimensão que eu permiti ao paciente reconhecer o próprio erro, a sua dificuldade de organizar aquele comportamento e isso ser levado de modo a favorecer uma outra resposta aí na identificação dessa estratégia, né? Os auxiliares, né? Aí no exemplo coloquei até memória, né? Os lembretes, os aplicativos, os facilitadores mnemônicos, né? Digamos assim, da memória. Mas não só eles, quaisquer recursos que ajudem o paciente a manter um nível de independência parcial, né, modificada, que seja, que ele consiga depender desse recurso e isso o permita resolver, realizar aquela atividade. Então, seriam todos esses recursos aplicados aí das tecnologias assistivas, tecnologias do cuidado, que facilitem aí a realização desses comportamentos, utilizando a dimensão cognitiva, né? E esquemas que estão basicamente dentro das estratégias, né? Mas agora voltados para a resolução de problemas específicos aplicados, né? Então, o treino daquela atividade de vida diária específica, o treino daquela atividade de vida instrumental, de vida prática que está no contexto daquele paciente, os seus deslocamentos, o seu envolvimento com o trabalho, lazer, seus papéis ocupacionais. Então, para cada um desses esquemas e solicitações específicas que o terapeuta ocupacional vai estruturando junto com o cliente, com a família, modificando os contextos, os ambientes e que permita, inclusive, novas tomadas de decisões, né? Então, nós vamos tendo aí um universo muito grande da atuação da reabilitação cognitiva voltada aí para o cotidiano, para as ocupações. Portanto, né, o terapeuta ocupacional assumindo o seu papel aí na dimensão da cognição, do desempenho ocupacional cognitivo, né, ele sempre vai lançar mão de estratégias simples, estratégias que possam, inclusive, ser graduadas de níveis simples, chegando a níveis mais avançados, mas que foram cuidadosamente avaliadas, criteriosas e permitiram uma adaptação por parte desse paciente no seu uso ali, daqueles recursos, né, e aplicando nos ambientes que eles são relevantes, né? Então, lista das atividades, lista de verificação, cronogramas, diários, alarmes, agendas, anotações, blocos, aplicativos, lembretes, né? Pistas que a gente coloca no ambiente, que o paciente vai ser treinado, orientado a buscar essas pistas e se reorganizar, sinais de visualização, sinais auditivos, né? Sinais táteis, sensoriais, sinestésicos, né? A administração de contextos aí da vida diária, né? A organização do tempo, do espaço, a percepção aí com relação às pessoas, os indivíduos. Tudo isso vão ser modos que o terapeuta ocupacional elege como estratégia para facilitar a cognição nas ocupações, né? O treinamento máximo desses níveis de autoconsciência, né? E aqui a autoconsciência, ela passa a ter uma dimensão que depois a gente pode conversar especificamente, principalmente na disciplina específica que a gente vai ter ao longo do curso, que é de neuropsicologia e reabilitação cognitiva, que seria o treinamento metacognitivo, né? Esse treinamento da autoconsciência. Então, o quanto que esse indivíduo desenvolve capacidades de aprender por si só, de se reconhecer naquela atividade que ele está envolvido, né? O foco ele é ambiental. Ambiental não é só a dimensão física, mas sim toda a dimensão de relação de um indivíduo com o outro, do indivíduo com os objetos, dos contextos onde que ocorrem as ocupações. Então, o foco ambiental ele é extremamente importante, né? Como que o terapeuta ocupacional avalia aquele paciente no seu próprio domicílio, no seu
posto de trabalho, né? Na forma como esse paciente realiza os seus papéis, o seu lazer, o seu envolvimento com as ocupações, tudo isso passa a ser o foco, porque cada um desses comportamentos exige aptidões, exige capacidades cognitivas específicas, né, para se manter a organização. E o apoio, né, como uma referência para o cuidado, né, os terapeutas ocupacionais eles passam a ser referência aí para as famílias, né, para os outros profissionais envolvidos, para a comunidade, no tocante a ele ser o facilitador, o instrumentalizador, né, de todas as cognições, aí, todas as capacidades cognitivas nas ocupações, né? Então, o terapeuta ele vai sempre relacionar a capacidade cognitiva, as deficiências cognitivas dos pacientes com as ocupações e ele vai se tornar referência nesse cuidado que apoia o entendimento aí do cotidiano. Para irmos aproximando aí do nosso encerramento dessa apresentação, né? Teríamos algumas considerações para nos ajudar a organizar, a sintetizar as ideias tão amplas que a gente foi trazendo, né? Me permita uma leitura, eu vou trazer um conceito aqui da Naomi Katz, né? A profissão de terapia ocupacional, preocupada em capacitar as pessoas para que desempenhem as atividades, as tarefas e os papéis por elas identificados como sendo necessários para a vida diária, pode atender à experiência de cuidados de maneira profissional. Então, esta estudiosa aí da área de terapia ocupacional na reabilitação cognitiva, né, vai estar então explicando, tá, aí nos ensinando, né, de que compete ao terapeuta ocupacional estimular, né, o máximo de abordagens para os contextos ocupacionais, aí as ocupações do indivíduo, da vida diária, do cotidiano, né, de modo que esse cuidado se acirre aí no próprio estabelecimento do estilo profissional, né? A cognição para nós aqui, ela se torna extremamente complexa, né? Ela se torna todo um arcabouço aí de capacidades integrativas máximas que permitem o desempenho satisfatório nas atividades, né? Então, todas as atividades com seus propósitos, com seus sentidos, né? Com suas tarefas, vamos colocar assim, e que isso vai ser requerido para que o terapeuta ocupacional medie e proponha o seu cuidado, né? A organização norte-americana, né, de terapia ocupacional vai entender que os terapeutas ocupacionais são os responsáveis em promover um estilo de vida saudável relacionado aí com o cotidiano, né? Então, a promoção do bem-estar e a expressão da saúde no envolvimento da vida humana com o cotidiano, com as ocupações, né? E o maior significado não está, né, assim que a gente poderia também concluir aqui na nossa área, não com aquela lesão específica, com aquele prejuízo que o indivíduo vem apresentar, né, digamos assim, da sua capacidade cerebral, né? Mas sim o quanto que ele foi afetado na sua natureza ocupacional a partir dessas condições, né? Então, o entendimento aí do prejuízo daquela doença é parte relevante para os cuidados em saúde, mas o terapeuta ocupacional vai ainda além na busca da compreensão do quanto que a natureza aí ocupacional para organizar os comportamentos e suportar aí as ocupações, o envolvimento com as rotinas esteja prejudicado na vida daquele paciente, daquele indivíduo, daquele grupo, na relação aí com as pessoas, os contextos da vida diária, os familiares, né? As bibliografias que nós utilizamos como referências, e deixo o meu contato, agradecendo a oportunidade, né, dando boas-vindas aí para todos os alunos que cursam aí o primeiro semestre da disciplina de aproximação aos campos da terapia ocupacional. Fiquem à vontade para falar comigo, para tirar dúvidas, para conversar, e mais à frente nós nos encontraremos no sexto período do curso. Um abraço, até mais.